Muito bem. Vou apresentar a tela aqui. Hoje, hoje é dia 10/11, tá certo? Então tá certo. Ronaldo sou eu. Então o tópico de hoje é leis de Biot-Savart e Ampère. O que acontece? Na parte de eletrostática, a gente viu ao contrário a coisa. Na parte de eletrostática, a gente começou falando que a força entre duas cargas pontuais é dada por uma expressão. E aí a gente viu que, ou seja, a carga é a fonte do que a gente chamou de campo elétrico, e aí esse campo elétrico age sobre a outra carga, né? A gente começou assim, a carga, uma carga central que essa carga vai produzir um campo elétrico, que o campo elétrico, vocês sabem o campo elétrico dele, né? O campo elétrico radial. A carga vai produzir o campo elétrico e a gente vai saber então que a carga vai dar o campo elétrico. E daí, se eu tiver uma outra carguinha que é zero, uma distribuição aqui, vamos dizer assim, que eu tenho uma distribuição de cargas. Uma distribuição de cargas. Ou de X, né? Carga total Q, vou gerar um campo elétrico. Se eu der uma carga Q0, eu vou ter o meu F, que é a força elétrica que a carguinha Q0 sofre na presença do campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas. Mas aula passada a gente não viu isso, aula passada a gente viu o contrário. Aula passada a gente começou assim, FB, né, é igual a... Opa. A gente começou assim, coloquei DF, né, cadê a borracha? Vai dar certo, gente. A gente falou que FB, dado uma carga Q0, FB igual a Q0V, vetor B, onde V é a velocidade da carga, né? Então, tem uma carguinha agora aqui se movendo. Essa abordagem é totalmente diferente dessa abordagem. Aqui eu comecei com a fonte do campo, gerei o campo. Dado que eu sei qual é o campo, gerado por uma distribuição de cargas, eu calculo a força numa carguinha. Aqui eu comecei ao contrário, dizendo que existe um campo B, que eu não estou dizendo qual é, que se eu souber B, eu sei a força numa carguinha em movimento. Então, primeiro eu tenho o campo e gera força. Ou seja, eu tenho o campo vindo da distribuição de carga e gera força. Aqui eu primeiro tenho a força e aí eu não sei quem é o campo. Quem é B? Não sei quem é. E aí o que a gente vai fazer hoje? A gente vai descobrir quem é B. O equivalente à lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz para mim que força sobre uma carga. Basicamente, a lei de Coulomb diz que E igual a KE, Qzinho, isso aqui é Qzinho, sobre R quadrado na R, para um dado Qzinho. Mas eu quero saber. Eu disse para vocês que existia campo magnético, mas não disse como que ele se comportava, né? Então agora o que eu vou fazer hoje é ver como é que o análogo da lei de Coulomb para o magnetismo.
E eu sei que existem ímãs permanentes, vocês sabem que existem ímãs permanentes vindos de materiais magnéticos. Mas a gente vai ver primeiro, e focar nisso, algo análogo a isso daqui. Se a gente vai ver primeiro fios, correntes. Porque ó, o B, se você olha para a força aqui, então o B ele vai agir em cargas com velocidade. Então o B vai agir em correntes. Assim como o E age em cargas. E calha de uma corrente produzir um campo elétrico, campo magnético. A gente vai ver então isso. A gente vai ver qual é a fonte do campo magnético e como calcular o campo magnético a partir de uma dada fonte. A fonte do campo magnético, gente, é corrente. Assim como a fonte de um campo elétrico é uma carga, a fonte de um campo magnético é uma corrente. Então, se eu tiver carga parada, não tem campo magnético. Tem que ter carga se mexendo. Vou escrever, porque aí fica bonitinho. Então, vemos como dado um campo magnético. É possível calcular a força magnética sobre uma carga, ou sobre partículas, ou sobre espira. Força magnética sobre partículas e condutores transportando corrente. A gente viu isso lá passada. Semana passada. Mas agora qual é a fonte do campo magnético? Mas qual é a fonte do campo magnético? E aí, né? A fonte é a corrente. Assim, isso é importante. Assim como a carga é a fonte do campo elétrico, a corrente é a fonte do campo magnético. E assim como eu tinha uma lei de força, que é a lei de Coulomb, que no final, para um elemento de carga, né, para um Qzinho, uma carga pontual, eu obtenho o campo elétrico, né? Aqui, para um dado elemento de fio, eu obtenho um pedacinho de campo magnético. E aí o que acontece é que você pode falar, não, mas não dá para pegar um fio pontual, não dá para pegar um fio pontual, porque o campo magnético vai ser sempre gerado por correntes. Então eu tenho que pegar um fiozinho que fecha. Até uma espira, eu tenho aqui uma corrente sendo gerada, né? E aí a gente sabe que o campo magnético, bom, a gente não sabe, certo? Não disse para vocês. Mas essa corrente vai gerar um campo magnético. E esse pedacinho aqui, que é a espira, vai ser a nossa ideia de o que seria equivalente a carga pontual. Seria uma espirazinha. Porque não existem monopólios magnéticos, não existe carga magnética. Se a gente olhar para o ímã tem sempre polo norte e polo sul, né?
E se você quebrar o ímã, sempre você vai ter polo norte e polo sul. Por quê? Porque dentro do ímã, você pode fazer um modelo clássico de que os elétrons são... eles têm spin, que é uma propriedade que, classicamente, você pode até interpretar como se fosse algo girando. Então, carga girando é uma correntinha. Então, a unidade fundamental é uma correntinha. Mas isso tudo para dizer que... Pega aqui, dado um ponto P, eu consigo dizer que dB... Então, aqui, dado um ponto P e um ponto ds, eu vou delinear o vetor R. Vai que R seja o vetor que liga um elemento de corrente aqui de um fio até o meu ponto. Então, dB vai ser I ds vetor R chapéu sobre R quadrado. Isso aqui é como se fosse lei de Coulomb, gente. Isso aqui é aceita. Assim como a gente aceita a lei de Coulomb, a gente vai aceitar que essa é a lei fundamental para o cálculo de campos magnéticos. Opa! E aí tá. Aí vocês vão falar, mas tá faltando, realmente está faltando. Assim como existe a constante de Coulomb, existe uma constante que é chamada de permeabilidade magnética do vácuo. Que é uma constante. Se você olhar, isso aqui tem unidades diferentes. Campo magnético não tem unidade de corrente. ds por R, né? Sobre. Obviamente, tem que existir uma constante física que ligue correntes, distâncias e campo magnético. Então, essa constante física, que é o equivalente ou análogo do que teria da constante de Coulomb, é essa que eu já vou falar o que é um μ0. Mas aí se eu integrar isso daqui, então meu B vai ser μ0 sobre 4π e a integral fica mais complicada, certo? É uma integral de um produto vetorial, integral em ds. Vetor R chapéu dividido por R quadrado. Não é simples calcular esse negócio. Mas a vida não é simples. Eu já falei isso. Então, o μ0... Então, isso aqui é isso, gente. Isso aqui é uma integral de linha, né? Ao longo do percurso do fio, né? Onde ds está orientado no sentido da corrente. E aí eu dou o fio, dou a corrente e calculo. Ou algo do tipo, assim. Calcular não é fácil, a gente vai ver, mas a gente calcula. E μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Então, vocês veem, foi isso que eu falei. μ0 é uma constante física que transforma, que é chamada de permeabilidade do vácuo, é o nome dela. É uma constante física que transforma corrente sobre metro, né, em campo magnético. Se não tivesse μ0 aqui, as unidades do lado direito seriam diferentes das unidades do lado esquerdo. Então, μ0 é uma constante obtida experimentalmente que faz essa relação. Tudo bem, gente? Isso aqui, e vale dizer, então, que agora eu tenho duas constantes fundamentais, que é o ε0 e o μ0. Em vez de olhar para a constante de Coulomb, eu posso olhar aqui ε0, e isso vai ser importante. Mais para frente, ε0 e μ0 vão ser constantes fundamentais da natureza, que é uma constante fundamental. Uma constante fundamental é uma constante que aparece para você
Você não sabe o que é, você sabe que a constante existe e ela é a mesma para todos os fenômenos, ela aparece em algum tipo de interação, tipo constante gravitacional, constante elétrica, agora tem constante magnética, permeabilidade magnética do vácuo. Então, olha só que legal. Isso aqui é tudo que a gente precisa saber. Pelo menos metade. Isso é metade do que a gente precisa saber. A outra metade é a lei de Ampère. Vamos lá. Vocês que estão aí rápidos, já fizeram, né? Se eu tenho aqui um negócio desse, eu tenho qualquer fio. Qualquer fio. Eu tenho um fio que passa corrente, é isso que eu tenho. Aí eu sei que o campo magnético do fio que passa corrente. E os franceses Biot e Savart são os caras que descobriram isso, certo? Eles descobriram que esse era o campo magnético gerado por uma corrente estacionária. Então aqui a gente tem isso. Eu vou copiar porque isso aqui vai ser importante aqui para o resto da vida. Vocês sabem resolver, certo? Vou colar aqui porque é assim. Vocês sabem resolver isso daí. Deixa eu ver. Eu aplico isso daqui nessa coisa. Aqui, ó. Calcule o campo magnético no ponto P gerado pelo fio mostrado na figura abaixo. Fio, existe uma corrente que começa aqui, né? Geralmente a corrente ela vem de algum lugar, certo? A corrente não começa em lugar nenhum. Mas suponha que aqui a corrente comece. Sei lá, tem um negócio aqui que faz passar a corrente aqui. Não existe corrente em outro lugar. É estranho, mas enfim. Qual que é a corrente? Se eu tenho uma corrente nesse fio, qual que e eu sei que a lei de Biot-Savart é essa daqui, vocês sabem porque vocês viram as aulas no Moodle e vocês estão craques, vocês já até fizeram esse exercício. Qual que é a corrente, dada a corrente, qual que é o campo magnético gerado pelo fio nesse ponto? A gente fez, em algum momento, o campo elétrico. Não sei se vocês são lembrados. A gente calculou, a partir da força bruta, qual o campo elétrico de uma distribuição de cargas estática nesse ponto. É exatamente assim. Aí você pergunta, tá, mas vamos lá então. Vamos calcular o campo magnético. Assim como no caso elétrico, que a gente fez, eu vou dividir isso em 3 regiões, que eu vou chamar de 1, 2 e 3. 1 é esse pedaço que é reto. Aí 2 é o pedaço que é curvo, que é um meio círculo. E 3 é outro pedaço que é reto. Eu vou calcular, como é uma integral, eu posso dividir integrais em pedaços, né? Integral ela tem essa propriedade, eu posso quebrá-la em pedaços. Então, eu posso calcular essa integral em 1, calcular a integral em 2, calcular a integral em 3. E aí eu somo tudo e acho o campo magnético em P. Vamos lá, em 1. Em 1, como é que eu calculo isso? Vamos fazer o processo contrário. Ó. Eu tenho que calcular a integral disso. Então, eu tenho que saber quem é R. R é a distância do elementinho de corrente que está aqui, do meu ds, né, até P. Então, R é que varia, certo? Eu tenho que saber quem é ds. Eu não sei o que eu estou pagando, que o desenho está colorido. Achei que eu estava pagando a setinha. Eu tenho que saber quem é ds vetor R. Vamos começar calculando ds vetor R.
para depois a gente calcular o R quadrado e jogar na integral, integrar e ver o que acontece. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um sisteminha de eixos. Então, eu escolhi assim. Eu vou fazer assim. Aqui. É I, né? Que é J, que é K. Então, se o meu ds ele está nessa direção. Então, ds vetor R. O R também está nessa direção, certo? O R é o vetor que liga, né, a corrente até o ponto. Certo? Você voltar aqui no desenhinho. O R chapéu ele aponta da corrente até o ponto. Então, R é o vetor que liga a corrente até o ponto. Então, R chapéu vai apontar do meu ponto do fio onde está ds até o ponto onde eu quero calcular. O ponto do fio onde está ds até o ponto que eu quero calcular. E R chapéu e ds estão no mesmo sentido, na mesma direção, certo? ds vai ser paralelo a R. Né? Implica que ds vetor R igual a zero. Isso implica que F1 igual a zero, porque F1 não, gente. Desculpa, B1. Porque aqui B1 igual a zero. Certo? Porque o B1 seria a integral de ds vetor R é zero. E aí, se você olhar, você vai falar, não, mas então agora eu vou resolver melhor o meu problema. Em 3, logicamente, B3 igual a zero. Porque o B3 também, o B3 está aqui. Se eu pego aqui, agora o ds está para lá, ds está para cá, mas aí o R está para cá, mas eles vão ser paralelos, né? Sentido contrário, mas continua tendo produto vetorial zero. Certo? Então até agora está fácil. Agora em 2. Em 2. Vamos apagar, então, essas setinhas. Em 2. Vamos pegar um ponto qualquer de 2 aqui. Esse pontinho. O meu ds está para cá. Certo? 2 é ao longo do círculo. O ds está sempre tangente ao círculo. E o meu R, né? Meu R está para dentro. Certo? Aí a gente vai fazer o produto. Então não é zero. Se o ds está para um lado e o R está para o outro lado, não é zero. Vou fazer o produto vetorial, né? Então, ds vetor R, eles são perpendiculares, certo? Porque é um círculo. E ds vetor R, ds está nessa direção, ds vetor R, se você bota a mão direita, vetor R está para dentro da lousa, certo? Então, ds. Uma coisa, 2, ds vetor R. Eu vou chamar de um ds, ou dl, né? Na menos k. Né? Na menos k que eu estou chamando. Ou seja, o meu campo aqui, então, e esse menos k é constante, então aqui eu vou ter um campo assim, entrando na lousa, B2, que é o B total, certo? Certo. Então, dB 2 é o que é? M0 I sobre 4π I vezes o ds vetor R, né? dl na menos k dividido pelo de raio ao quadrado, né? R quadrado, onde R é a distância do elemento de corrente até o ponto onde eu quero calcular.
Só que o ponto está no meio do círculo que é formado pelo fio. Então aqui é Rzão, certo? Certo? É Rzão. Por que eu estou fazendo esse exercício e não outro? Porque esse eu sei fazer. Porque mesmo calculando a força bruta, vocês viram para o campo elétrico, o campo magnético parece mais difícil, né? É difícil calcular isso daqui para uma distribuição qualquer de corrente. Então, você tem que ter distribuições bonitinhas. Ou pelo menos que tenha algum tipo de... que você consiga visualizar coisas conhecidas. Mas então vamos lá, que a gente tem que fazer várias coisas hoje. Então, olha só. Tá certo. Então, tá tudo na direção K, certo? Tá tudo na direção K. Então, eu sei que o campo final vai estar na direção K, eu não preciso projetar nada. Todos os dBs estão para dentro da lousa. Então, eu posso calcular um módulo integrado e depois voltar com o K. Pi dl sobre R quadrado. Só que se fosse aí vamos lá, vamos lembrar lá da primeira aula. Ou segunda aula, não sei qual que foi. Primeira aula. Se você tem uma coisa, um fio, uma distribuição linear que é reta, o seu DL é dx, ou dy, ou d. Se você tem uma coisa que é circular, o ideal é que você parametrize esse negócio por um dado ângulo. Porque aí você sabe que escrevendo dl r d θ, certo? Um deslocamento dl aqui é que você pega o arco, né? Arco de círculo. Um deslocamento delta distância, que delta L, vai ser que sobre o círculo vai ser equivalente a R delta θ. Então, dl é R d θ. Então, a gente vai ter que dB2 é igual a isso. Isso aqui vai ser igual. Deixa eu pegar outra cor. Mi0 sobre 4π. I R d θ dividido por R quadrado. Igual a Mi0 sobre 4π. I dθ sobre R, né? Isso aqui é dB2. Só que vai implicar que B2 vai ser integral disso daqui, certo? M0 sobre 4π I sobre R, a integral de dθ. Por quê? Porque sempre que eu vou fazer um negócio aqui, eu tenho que ver o que eu estou integrando. Aqui eu estava num ds vetor R e tal, produto vetorial, e cheguei em que é mais fácil, porque aí o raio é constante, só vai variar θ. Se variar θ, eu tenho que ver onde varia θ. Se eu faço θ igual a zero aqui, θ vai ser π aqui, certo? De 0 a π. Certo? B2. Se eu não errei, ele é 1/4 de Mi0 I sobre R.
menos K, certo? Aí eu substituí o número e deu certo. Então significa que provavelmente está certa a minha conta. Vocês entenderam, gente, como é que faz? Aqui, para fazer, vocês têm que usar essa expressão. É como o caso de campo elétrico, só que é magnético. Só que a expressão é diferente. Você tem que saber, então, aqui dentro dessa integral, o que está acontecendo. Você tem que ver quem que é o seu produto vetorial em cada pedaço, usar a simetria de cada pedaço, né? A gente viu, então, que em 1 e em 3 o ds está na mesma direção de R, então o produto vetorial é zero, e aqui o ds é perpendicular a R. Cadê? E a distância do elemento de fio até o ponto é constante. Certo? Então, isso aqui foi fácil. Vocês entenderam como funciona a BioSavart? Se vocês entenderam como funciona a BioSavart, a gente pode fazer esse exercício aqui. Qual que é o campo magnético de um fio retilíneo de comprimento 2L? Vamos lá. PB 0 sobre 4π e ds vetor Rzinho sobre R quadrado. Né? Olha só. Então eu quero calcular o campo magnético. Olha só o que eu quero calcular. No ponto P. No ponto P. Eu quero calcular o campo aqui na metade do fio. Certo? Metade do fio está para lá, metade do fio está para cá. Agora não precisa ser metade, mas eu quero na metade. Vamos fazer a conta. Então, então a corrente está passando para cá. Então, o meu ds, vetor R, o R aponta daqui para o ponto. Se esse ângulo é θ, né? O meu ds vetor R vai ser o dx, né? dx vezes o seno de θ, certo? Aí eu boto meus eixinhos aqui. É sempre bom colocar os eixinhos. Que eu escolhi assim. E eles sempre satisfazem a regra da mão direita, certo? E vetor J igual a K. Então, ds vetor R, eu faço ds vetor R, está na direção K. Certo? Muito bem. Se ds vetor R está na direção K, todos os elementos de campo vão estar na direção K. Então, eu posso calcular só o coisa. E quem é seno de θ? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Então, é A dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de A quadrado mais X quadrado. Certo? Certo. Então, meu dB é M0 sobre 4π e A, né? E por raiz de A quadrado mais X quadrado, dx. Cá, certo? Vocês estão me acompanhando, gente. Vocês precisam estar me acompanhando. Então, tá tudo na direção K. Eu não preciso projetar nada, porque todos os campos vão estar, todos os elementos de campo vão estar nessa direção aqui. Cada dB está apontando para fora da lousa.
Então, se eu integrar em dB, o campo total também vai estar apontando para fora da lousa. Então, o meu B, eu posso tirar aqui, depois eu volto com o vetor, 4πi, da integral de A sobre raiz de A quadrado mais x quadrado, né? Dx. Vamos colocar, então, que aqui é... Vamos ver. Menos L até L. Vamos pegar um fio que seja dessa forma. Poderia pegar outras variáveis de integração. Suponha que aqui ele esteja no meio, né? Então aqui vai ser de menos L até L. Eu tenho um fio de comprimento 2L. Eu quero colocar no ponto P que está no meio, né? Aqui x igual a zero. Do meu negócio. E aí, o que você faz quando você tem isso? Opa. Tem um erro aqui, gente. Ó, aqui, hoje o negócio está lento aqui, ó. R quadrado é igual a quadrado mais x quadrado, certo? O dB é ds vetor R, certo? Dividido por R quadrado, né? A quadrado mais x quadrado é 3 meios, certo? Certo? Porque eu tenho que dividir por R quadrado, onde R é a distância do negócio até o ponto. Note que, diferentemente do outro caso aqui, a minha distância ao ponto varia com a posição do meu elemento ds. Então, a quadrado mais x quadrado é 3 meios. Então, pronto. Agora está resolvido, é só integrar. Deixa eu ver se eu tenho mais uma página. É engraçado, porque foi eu que fiz isso. Eu que escrevi, aí eu falo, deixa eu ver se eu tenho mais uma página, mas eu tenho que ter mais uma página. Pelo menos eu tenho que me lembrar que eu tenho mais uma página. Mas vamos lá, então. Vamos calcular esse negócio. E para calcular isso aqui, eu vou usar de artifícios arcanos. E dividido por A, vocês vão ver que vai dar certo. Os LL que fica A quadrado dividido por A quadrado mais X quadrado, 3 meios dx. Eu só dividi e multipliquei por A. Então agora o negócio é interessante. Ó. Então isso aqui é M0I sobre 4πA. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar e vou subtrair x quadrado dentro da minha expressão. Vai ficar a quadrado mais x quadrado, por a quadrado mais x quadrado, 3 meios, né? Menos x quadrado dividido por a quadrado mais x quadrado, 3 meios. É uma técnica de integração que você precisa saber o resultado para fazer. Você precisa desenvolver essa técnica, certo? Isso aqui é M0I, 4πA, integral de menos L até L. Aí fica 1 sobre raiz de A quadrado mais x quadrado, menos x que multiplica x dividido por A quadrado mais x quadrado é 3 meios. E aí vocês já enxergaram o que eu quero fazer, né? Vocês enxergaram o que eu quero fazer? Eu quero
obter uma derivada total, um ddx de alguma coisa. Aí quando eu integro o ddx, quando eu integro em x, eu obtenho o integrando de dentro. Olha só que legal. Deixa eu mostrar. 4πa. Aí vai ser a integral de menos L a L. Se eu pegar essa função aqui e derivar, né, x, isso aqui vai ser ddx, eu vou mostrar para vocês, ddx de x dividido por raiz de a quadrado mais x quadrado. Vocês concordam comigo? Isso aqui é b. Porque vai ficar 1 sobre raiz quadrada menos x, que multiplica a derivada do de baixo. Né? Mais x que multiplica 1 sobre a derivada de a quadrado mais x quadrado menos meio. Então cai menos meio e multiplica por 2x. O 2 cancela, sobe o sinal de menos. Certo? Parece que... Bom, vou supor que está certo. Eu não consigo tirar essa linha daqui. Tá. Sim. Muito bem, travou, meu. Coisas da tecnologia, né? Foi fechado o Open Board, muito bem. Eu não consegui copiar porque o Open Board deu pau. Mas eu copio de novo. Agora eu consigo apagar isso. Certo? Então, isso aqui vai ser 0i sobre 4πa, que multiplica x dividido por a quadrado mais x quadrado raiz de menos L até L. Certo? Então, isso aqui é B igual a mi0i. Aí vai ficar 2πa, certo? Mi0i. 2πa. L dividido por raiz quadrado mais L quadrado, certo? Vocês acompanharam o raciocínio, gente? Na direção K. Essa é a figurinha aqui. L está no meio do fio. Então, o campo magnético nesse ponto é isso. Para que serve isso? Serve isso para quê? Fazendo L indo para infinito, eu vou obter o campo magnético de um fio infinito. B igual a mi0i. L indo para infinito, L quadrado é muito maior que A quadrado, fica raiz quadrada de L quadrado. Esse limite é 1. 0i sobre 2πa. Então agora eu coloco, ou seja, então nesse ponto, o campo magnético, ele aponta aqui IJ na direção para fora da lousa, né? Então aí você bota a mão aqui, a mão direita, que nem está no desenho aqui. Não consigo botar a mão direita porque está em vídeo. Parece esquerda para vocês. Eu já fiz esse teste. Então aqui, se a corrente passa para cima, eu ponho o dedão no sentido da corrente e giro a mão, que é minha mão direita, vocês estão vendo como esquerda, mas é a direita. E giro a mão ao redor do fio e isso vai, o campo magnético vai ser azimutal de um fio retilíneo.
E a direção dele vai ser a direção da mão direita. Tudo bem, gente? Vocês concordam comigo que esta expressão é verdade? Então tá. Então vamos lá. Um fio longo e reto, se você fala um fio longo, eles estão supondo que estão desprezando efeitos de borda. O fio longo significa que você está aproximando por um fio infinito. Olha só que bonitinho o fio infinito. Fizeram isso sobre 2πa. Conduz uma corrente I1 e em um vácuo. Vácuo é para usar miséria, aquela permeabilidade do vácuo. Em outros, dentro de um material que é magnético, pode ter uma outra forma. O próton desloca-se paralelamente ao fio com velocidade v a uma distância d acima do fio. Acima do fio. Desenhe para baixo, né? Aquele negócio que alguém de vocês falou, mas eu não li o direito enunciado. Foi o que aconteceu. Mas eu vou desenhar para cima, então. Acima do fio. Determine D em metros. Você pode desprezar o campo magnético devido à Terra e use que a carga do próton é a carga do próton, a massa do próton é a massa do próton, e a permeabilidade do vácuo é a permeabilidade do vácuo, e a aceleração da gravidade é a aceleração da gravidade. Tem o fio I, né? Como é que eu resolvo? Eu tenho o próton andando na horizontal, certo? E eu sei que o campo magnético do fio, né? No ponto do próton, né? 0I sobre 2πd. Aí eu vou desenhar eixinho, certo? Eu vou colocar I aqui para confundir vocês. I vetor J é K. Então eu sempre posso fazer isso aqui, x, y, z. Então nesse ponto aqui, no próton, nesse ponto, pela regra da mão direita, se você botar o dedão no sentido da corrente e girar, quando o ponto estiver aqui, o campo magnético ele vai estar para fora, né? Nessa linha, o campo magnético ele está assim. Porque se você bota o dedão no sentido da corrente e gira, aqui nesse ponto de baixo ele vai estar entrando, nesse ponto ele vai estar saindo. Então, é nessa direção I que eu estou chamando. Certo? Então, a força magnética, né, tudo no próton. No ponto em que está o próton. A força magnética é a carga do próton, velocidade do próton, vetor B. Então, se você olhar aqui, isso aqui, se B está na direção I e V está na direção J, né? Se B está na direção I e V está na direção I e B está na direção I, certo? E V está na direção J, né? Que é igual a QVB e vetor J, que é igual a QVB a K. E que é positivo. Então, a força magnética no próton aponta para cima. J vetor I. É J vetor I. Muito bem. Obrigado.
J vetor I. Então, a força magnética aqui aponta para baixo. E aí você vê que o equilíbrio de forças... foi isso que eu anotei, eu fiquei pensando aqui, sinal trocado. O equilíbrio de forças não pode acontecer, porque o peso é mg, né? O peso está para baixo. Então, está implícito para você que não é isso que está acontecendo. É isso. O próton está se movendo para lá. Por quê? Porque o próton precisa estar paralelo ao negócio. Então, V menos V na J. O que significa estar paralelo? Significa que o equilíbrio de forças é tal que o próton não existe força resultante sobre o próton na vertical. Então, isso aqui agora sim é QVB na K, certo? Onde aqui V é positivo. V maior que zero. Isso aqui é QVB na K. E aí eu tenho, então, agora sim. Porque se tivesse pulado de cá, se ele estivesse andando para a direita, não, a força estaria para baixo. E o peso está para baixo, não ia ter equilíbrio de forças. Aqui a força magnética está para cá. E o peso? Eu tenho aqui o peso, é peso igual a mg, que é igual a menos mg na J, certo? Então, o peso está para cá. Então, linha reta. Então, como o próton está em linha reta, somente na horizontal, eu tenho que FB mais P é igual a zero. Ou seja, o módulo de FB igual a peso. Então, isso aqui implica que... O que isso aqui implica? QVB é igual a mg. QVB é igual a mg. O que eu quero mesmo? Eu quero a distância, certo? Então, distância D aqui. Determine D em metros. Então, eu vou ter que QV μ0i sobre 4π D igual a mg, certo? E aí pronto, eu tenho D. O D é QV μ0i dividido 4π mg. Certo? Essa é a distância. Mas notem, é importante, isso realmente é importante. Para isso acontecer, o próton que está acima da carga, você está andando para cá. Certo? E aí essa distância, porque se ele estivesse andando para lá, a força magnética seria para baixo e não haveria equilíbrio de forças com o peso. Tudo bem, gente? Tudo bem. E olha só, aqui então eu calculei a força de um fio muito longo sobre uma partícula.
Mas aí, se eu quiser calcular sobre um condutor, a gente sabe, né? É só integrar na carga. Não nessa. A gente sabe fazer isso. Né? Suponha que agora eu tenho dois condutores paralelos. O fio 2 de comprimento infinito, e fio 1 de comprimento L, que nem no desenho, com I1 e I2, né, na mesma direção. Então eu sei, então eu quero a força que o fio 2 exerce no fio 1. Quero a força que o fio 2 exerce no fio 1. Então, para saber a força, eu tenho que calcular primeiro o campo, certo? Mas eu já calculei o campo porque ele é infinito. Então, meu B2 ele vai ser μ0 no φ 1. B2 é μ0 e V2π A, certo? Distância A. Aí eu boto de novo, sempre que for isso, eu vou botar meus eixinhos. Que aí não importa como vocês escolhem. Desde que vetor J seja igual a K, não importa como vocês escolhem, mantendo a convenção. Então, para essa configuração, a corrente está para frente, para a direita, o campo magnético vai estar para fora da lousa. Tá? Certo? Então, força de B2 no φ 1. Vou ter que a força I, certo? Um fio retilíneo, gente. A gente viu lá passada, certo? Vetor B2. Onde L é L na direção da corrente, certo? Na direção da corrente, certo? Lzinho. Lzinho na I. Então, isso aqui vai me implicar que a força 1 é I, Lzinho B2, é I vetor K, certo? Força 1, então, é I, Lzinho B2 e vetor K. E quem é I vetor K? Né? Que é igual a menos I, Lzinho B2, a J. Então, é menos μ0. E quem é esse I, gente? Eu não escrevi, mas o B2, ele é gerado por I2, certo? Desculpa. O B2 é gerado por I2, isso aqui é importante, certo? Mas a força que o B2 exerce no fio 1 é a força que o campo magnético exerce no fio passando corrente. Então, o campo magnético B2, no fio passando corrente, passa a corrente I1. Certo? Isso aqui é importante. O B2, que é o campo pelo 2, a gente sabe que F é F num fio. A força que o campo magnético exerce no fio, que passa a corrente I, é IL vetor B, no fio retilíneo. Então, se passa a corrente I1, é I1L vetor B. Carga de B ser o B gerado por essa coisa aqui. I1LB2. M0 I1. Então, vamos lá. Isso aqui é I1L
menos I1L que multiplica agora o B2. M0 I por 2πA. Mas o B2, ele é gerado por I2. Então, M0 I2, certo? Na K, na J. Certo? Vai implicar, então, que F1 é igual a F1 sobre L é igual a M0. Então, isso aqui é menos M0 e 1 e 2 sobre 4, 2π. Na direção J. Onde J está aqui, certo? Isso aqui, então, eu escolhi assim. J e JK. Φ1 sobre L é isso. Agora, se o φ1 também, se o φ1 também for, se o φ1 também for infinito, porque isso aqui eu calculei F1 sobre L, né? Então tem a densidade de força aqui. Certo? Então, se eu tenho a densidade de força, dado o comprimento, eu tenho a força total. Mas se eu tenho a densidade de força aqui, não importa o comprimento, isso daqui não depende do comprimento. Força por unidade de comprimento é constante. Então, se o fio 1 for infinito, eu posso calcular da mesma maneira a força que o fio 1 exerce no fio 2. Força que exercerá num pedaço L do fio 2 será a mesma coisa, F2 sobre L igual a M0 e 2 e 1 sobre 2πA, certo? Só que agora o campo magnético dele age no... O campo magnético do 1, do fio 1 no fio 2, né? Ele quando faz assim, tá para cá, certo? Então quando você faz B1, né? Vetor L, B1 vetor L, né? Desculpa, L vetor B1 dá positivo. Então, isso aqui é na J. Mas se você olhar essas duas expressões aqui, o módulo de F1 sobre L é igual ao módulo de F2 sobre L. Então, isso aqui... Cadê? Vai me implicar F1 sobre L, que é igual a L, F2 sobre L, é igual a M0 e 1 e 2 dividido por 2πA. Então a força satisfaz a terceira lei de Newton. E a força, então, vai ser M0 e 1 e 2 sobre 2πA. O módulo da força que 1 exerce em 2 e que 2 exerce em 1 é isso daqui. Então, força igual a M0 e 1 e 2 dividido por 2πA. Notem, então, e notem que se I1 e I2 estão no mesmo sentido, isso aqui é positivo, a força 1 está para baixo. Se I1 e I2 tiverem sentidos opostos, a força 1 está para cima. Então, I1 e I2
no mesmo sentido, a força 1 está para baixo, ou seja, a força é atrativa. E se I1 e I2 se tiverem sentidos opostos, a força é repulsiva. Certo, gente? Muito bem. Então, vamos lá. A gente tinha a lei de Gauss para ajudar a gente a calcular, né? Porque a lei de Biot-Savart ela é chatinha. Ela diz que B é igual a μ0i sobre 4π integral de ds vetor rzinho, né, sobre r quadrado. A lei de Ampère, ou seja, a lei de Gauss ajuda a gente a calcular, quando a gente tem simetria, ajuda a gente a calcular o campo magnético, o campo elétrico baseado na carga dentro de uma superfície fechada pelo fluxo elétrico. Agora, aqui existe a lei de Ampère, que é algo análogo, que permite que, ou seja, lá a gente tinha a carga dentro de uma superfície fechada, para calcular a lei de Gauss, para usar a lei de Gauss. Aqui a gente não está trabalhando com carga, está trabalhando com correntes. O que a gente vai ter é, então, que a corrente vai ter que passar por algum lugar. Assim. Como na lei de Gauss. Calculamos. E quando temos simetria, se a gente tiver uma simetria boa o suficiente, a gente consegue usar uma outra lei, que é a lei de Ampère, ajudará ao calcular B quando temos simetria. E a lei de Ampère diz o que para a gente? A integral de B escalar ds, né? Integral de linha agora, fechada, é igual a μ0i. Então, agora o que eu tenho? Em vez de eu ter a carga dentro de uma superfície, eu tenho aqui a corrente que atravessa uma curva fechada, onde I é a corrente que cruza a área delimitada por uma curva C aqui, pela curva C. Certo? E em inglês chama de Ampérian Loop. Em português, as pessoas chamam, cada um chama de um jeito, chama de laço amperiano. Então, assim como na lei de Gauss eu vou usar, para o campo elétrico, eu vou usar uma superfície hipotética, uma superfície geométrica, não necessariamente física, e calcular a carga dentro dela, aqui eu vou pegar uma curva fechada, hipotética, não necessariamente física, e vou calcular a corrente que cruza a área determinada por essa curva. Eu vou fazer esse teste aqui. Cabo retilíneo infinito. Então, suponha que eu queira usar a lei de Ampère aqui. Certo? Vou tentar usar a lei de Ampère aqui. Eu tenho I,
e eu tenho, então, se fosse um fio, eu saberia o campo, certo? Mas não é um fio, ele tem um certo tamanho aqui. Mas o que eu sei é que assim como no fio, por simetria, eu sei a direção do campo. O meu B vai ser Bzinho na φ. Ou seja, o campo vai girar aqui, ó, acompanhando o mouse. O campo vai estar nessa direção assim. Porque se fosse um fio, ele também estaria, né? Certo? Então, vamos utilizar a lei de Ampère aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente utiliza a lei de Ampère? A gente define quem é esse cara aqui. Quem é o meu laço amperiano. Vamos lá, laço amperiano. Eu vou escolher então um círculo. Se eu sei que o meu problema tem simetria cilíndrica e o meu campo está na direção azimutal, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho que achar, que nem na lei de Gauss, eu tenho que ver se eu pego curvas, laços amperianos, tais que o B esteja na mesma direção de ds, ou que B seja ortogonal a ds, ou que B seja zero. Círculo de raio R. Aí eu tenho que orientar ele, certo? Orientado no sentido da regra da mão direita. Para aí. Ou seja, olhando aqui no desenho, se I está para cá, a regra da mão direita diz para mim que esse negocinho aqui circulado, tracejado, nessa direção aqui, anti-horária, para quem olha para a lousa, vai ser o meu laço amperiano. Tenho que orientar ele, porque aqui aparece uma integral de linha. A integral de linha é sempre sobre uma curva, e para ser uma curva tem que estar orientada. Certo? Então, eu quero calcular para R maior que o meu Rzão, e depois para R menor que o meu Rzão. E qual que é o meu campo magnético? Então, como é que eu calculo? Integral sobre o meu laço amperiano de B escalar ds igual a μ0 I. Onde esse I é a corrente que passa que cruza o meu laço, certo? Então, aqui, se eu pego um negócio fora, toda essa corrente que está no cabo cruza o meu laço. Então, isso aqui é μ0I, onde I é essa corrente, certo? Mas aí, se a gente olha aqui, o B escalar ds é igual a B na φ escalar dl na φ também, certo? Porque ele também está na direção φ, na direção que eu estou chamando de φ, que é a direção que roda junto com o meu campo. Então, isso aqui é BDL. Aqui é a integral de B escalar ds. O B está na φ por simetria. B igual a B de R, certo? O B vai depender só da distância ao fio. Então, para um raio constante, eu posso tirar o B da integral, B, vezes a integral de dl sobre o círculo, que é o perímetro do fio, que é 2πr.
certo? Então, B vezes 2πr é igual a μ0i. Eu tenho R maior que R, porque B vezes 2πr é igual a μ0i. Então, B é igual a μ0i 2πr. Olha que legal. É muito parecido com a lei de Gauss. Deixa eu chamar isso aqui de I0. I0, né? Chamar de I0 a corrente total sobre o fio. Então, o B vai ser μ0 I0 dividido por 2πr. Que é o mesmo campo magnético, caso... É muito parecido o negócio. É o mesmo campo magnético caso o fio fosse unidimensional. Se o fio fosse unidimensional, o campo também seria esse. Se passasse uma corrente I0 pelo fio. Então, fora do fio, acontece isso. E dentro do fio? Aí eu tenho que integrar, certo? R menor que R. Então, olha só. Dentro do fio, se eu pegar um laço amperiano aqui de raio R dentro do fio, a corrente que passa por dentro dele é proporcional à área, certo? I de R é igual à área de um círculo de raio, de uma disco de raio R dividido pela área de um disco de raio Rzão vezes I do disco de raio Rzão, certo? Porque a corrente é uniforme pelo fio, então a corrente cresce com a área. Tudo bem? A corrente aqui, então, vai crescer com a área. Porque a densidade de corrente, né? A densidade de corrente é igual a constante. Se a densidade de corrente é constante, se a corrente é uniforme, né? Então, quanto maior a área, ou quanto maior o volume, mais a seção transversal é constante. Quanto maior a área, maior a corrente. Então, I de R é R quadrado sobre R1 quadrado I do raio todo, do cilindro todo. Rzinho quadrado sobre R1 quadrado e zero. Isso aqui me implica que I de R é igual a Rzinho quadrado sobre R1 quadrado e zero. Certo? E essa daqui, então, é a corrente que vai entrar no meu cálculo do campo magnético. Isso. Então, pela lei de Ampère, eu tenho que a integral para o mesmo laço amperiano circular. Ou seja, aqui então eu vou pegar esse lacinho de dentro, circular também, só que o R'inho é menor que R1. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui a integral de B escalar ds μ0 I, onde I é a corrente dentro do meu laço amperiano, que cruza o laço amperiano. Então, isso aqui é a corrente dentro de um disco de raio R, que é igual a μ0 R quadrado sobre R1 quadrado e zero. Por outro lado, isso aqui, a gente já viu, é igual a B vezes 2πr, certo? Isso aqui é μ0 R quadrado sobre R1 quadrado e zero. Então, daqui eu tiro que B é igual a μ0
I0 sobre 2π R1 quadrado R. Se R é menor que R1, certo? Então, se eu for olhar, o que acontece é que fora do fio, fora do cabo que passa uma corrente I0, eu tenho um campo magnético, é como se o cabo fosse um fio, I0 I0 sobre 2πr, e dentro do cabo ele cresce, esse campo cresce com raio, assim como o campo elétrico. Então, se eu for desenhar aqui, né, o meu negocinho, isso aqui é R, e aqui é R1, aqui o campo vai crescer, e aqui o campo vai decair. Ele cresce linearmente e decresce com 1 sobre R, né? 1 sobre R. Tudo bem, gente? Então, para um campo magnético num cabo retilíneo, eu aplico o meu laço amperiano, que preserva a simetria, certo? Se o campo magnético eu sei que está na direção φ, se o meu problema tem simetria circular, simetria cilíndrica, eu vou pegar um laço, uma curva, né, um laço amperiano, que preserve essa simetria, porque eu sei que o B está para cá, eu vou pegar um laço que segue B. Ou um laço que fosse perpendicular a B, mas nesse caso aqui é bom pegar um que segue B, que o B ele está na direção azimutal em relação ao fio, e aí então o laço amperiano aqui também colocando na direção azimutal, o produto escalar ele vira um produto normal, bonitinho. Certo? Certo. E aí, então, voltando, para fora do fio eu obtenho um campo magnético como se fosse um fio unidimensional, e para dentro do fio eu tenho que calcular. Para dentro do fio eu tenho que calcular aqui qual que é a corrente que passa dentro do meu laço amperiano de raio Rzinho dentro do fio. Ela vai ser proporcional à área do fio, né? Então eu consigo essa expressão e calculo o campo que vai crescer dentro do fio e decrescer conforme eu me afasto do fio. Certo? Para terminar, gente, eu queria falar só dos solenoides. Os solenoides, eles são... Primeiro que solenoide é um nome engraçado, né? O solenoide, ele é um fio em forma de hélice. Transportando corrente. É uma bobina. E olha só, quanto mais apertadas tiverem as correntes, as voltinhas do fio, mais as correntes vão estar próximas, né? E mais isso aqui vai se aproximar. Certo? Mais isso aqui vai se aproximar de uma coisa uniforme. Porque se você olhar para cá, aqui não passa corrente. Não passa corrente. Se eu estou aqui, sempre vai passar corrente quando eu estiver pegando um negocinho aqui. É como se eu pegasse N coisa e fizesse N tendendo infinito. Então, quanto maior o tamanho do meu fio, e quanto maior o numerinho de coisas que eu tenho aqui, o numerinho de voltas que eu tenho aqui,
mais uniforme vai ser o meu campo. Por quê? Porque se eu pegar aqui, olha aqui o desenho. Suponha que eu pegue esse pedaço de fio. Vale a regra da mão direita para a corrente. Então a corrente ela entra aqui, né? E aí ela faz o campo magnético faz um negócio desse tipo. Então, se eu for pensar que em cada lugar ele faz um negócio desse tipo, aqui ele vai fazer um negócio desse tipo. Então aqui ele vai apontar para cá. Aqui ele vai apontar para cá. Então é esperado que aqui no meio ele aponte para cá. Só que isso só vai ser válido, né? Aqui para uma mola onde passa corrente, só que é mais ou menos torto, a gente, né? Só vai ser válido que ele é uniforme aqui dentro, né? Por esse argumento, cada correntinha que passa, o campo magnético ele tá ele circunda. Então, se ele circunda quando eu venho para cá, o campo magnético está para cá. Se eu tenho um número muito grande de espiras muito juntinhas, esses efeitos aqui de entre um e outro vão se cancelando, certo? Aqui vai passar, ó, se você ver, aqui passa um campo magnético para cá. Por outro lado, aqui passa um campo magnético para cá. Se elas estiverem muito juntinhas, esses dois vão se cancelar e vai sobrar só aquele para cima. Certo? Então eu vou tomar o limite de comprimento infinito. Limite de comprimento infinito. E se eu tiver comprimento finito, quando acaba o solenoide, quando acaba a mola, o campo magnético ele vai tender a se juntar com o polo sul dele, certo? Porque o campo magnético ele sempre dá voltas fechadas. Ele vai começar a se entortar para juntar aqui. Então, só que se eu fizer um limite de comprimento infinito, ele vai estar sempre numa direção. Então, dentro do solenoide, B com a B na K, onde eu estou chamando esta direção de K. Vamos fazer aqui o negócio. IJK. Então, isso aqui é uma representação daquilo ali, ó. Eu vou ter, então, as voltas muito juntinhas e um comprimento infinito, de modo que o campo magnético aqui no meio seja desprezível. E eles se somam formando sempre um campo magnético para cima. Então, dentro da solenoide, B igual a B na K. Agora, fora do solenoide, o que acontece fora do solenoide? No limite em que B em que o solenoide é muito comprido, ou seja, comprimento infinito, e as voltas estão muito apertadinhas, eu posso dizer que B é igual a zero. De fato, se eu pegar aqui o solenoide, né, e pegar aqui um laço amperiano, suponha que B, se voltar para cá, o B desce aqui, né? Então vamos supor, se B igual a B a menos K, e pegar um laço amperiano aqui, né? Então, laço amperiano eu vou ter que, então,
Aqui, então, vou ter uma distância A, que é uma distância B. Eu sei que se eu orientar ele assim, por exemplo, a integral de B escalar ds vai ser igual ao quê? Vai ser igual a B de A, que multiplica essa distânciazinha, né? Menos a B de A vezes L, certo? Porque o B está na menos K, o B está para baixo. Eu estou orientando para cima esse laço amperiano. Então, B escalar, menos B de A vezes L. Aqui o campo é zero, aqui o campo está no mesmo sentido né, para baixo. No mesmo sentido do laço, né? Então, mais B de B vezes L, que é igual a B de Bzinho menos B de Azinho vezes L. Só que não passa corrente aqui. Fora do solenoide não passa corrente. A corrente passa dentro do solenoide. Então isso aqui é igual a zero. Isso aqui vai implicar que B de B é igual a B de A. Então o campo magnético seria constante para baixo, fora do solenoide. Mas no infinito, B, Bzinho. No infinito, Bzão tende a zero, certo? No infinito, o campo tende a zero. Né? Conforme eu me afasto do solenoide, o campo tenderia a diminuir. Então, no infinito, ele é zero. Então, isso aqui implica que B... E ele é constante, né? Por isso aqui ele é constante fora do solenoide. Se no infinito ele é zero, então B igual a zero. Sempre fora do solenoide. Solenoide ideal, certo? Solenoide é essa bobina. Certo? Então, por esse argumento aqui, B é igual a zero fora do solenoide. Então, eu posso me preocupar só com B dentro do solenoide, que é o que eu quero. Quero B dentro do solenoide. Por quê? Porque é uma bobina. Se eu passar corrente numa bobina, eu vou gerar um... Vocês entenderam? Se eu passar uma corrente numa bobina, eu vou gerar um campo magnético. No sentido, é como se o campo magnético estivesse saindo da bobina. Então, é uma maneira de criar campo magnético. Não é legal? Lei de Ampère. Para o laço amperiano. Eu chamo de laço. Da figura. Certo? Eu vou pegar um laço amperiano tal que ele seja um retangulinho, né? Aí a gente viu que nas partes horizontais eu sei que B igual a B na K. Nas partes horizontais aqui, e eu sei que ele está orientado para cima, certo? Porque ele vai no sentido da regra da mão direita de cada correntezinha, de cada voltinha. Então aqui em particular ele faz assim, aqui ele faz assim, vou desenhar para baixo. Ele vai fazer assim, ele vai fazer assim, e as partes tortinhas vão se cancelar, porque as correntes são muito próximas, é como se ele... Não, desculpa, gente. Aqui está saindo, né? Então aqui ele vai fazer assim. Aqui está entrando, ele vai fazer assim. E as partes tortinhas vão se cancelar porque eles estão muito próximos um do outro. Então o que é torto aqui vai se cancelar com o que é torto do outro lado, porque é tudo andando em circulinhos, né? Vai sobrar somente a parte tangencial. Então, para o laço amperiano da figura, eu vou ter então aqui um retângulo que vai pegar um certo número de voltas e vai ter um comprimento L, né?
eu vou ter aqui a integral de B escalar ds fechada é igual a μ0 vezes I total, onde I total é toda a corrente que passa dentro do meu laço, certo? Vou pegar o laço das correntes que passam para dentro. Dá volta aqui assim, né? Estou pegando o plano da lousa. E eu vou orientar o meu laço de maneira que ele faça isso. Eu sempre que orientar o laço, lembra? Para poder calcular a integral. Aí eu vou chamar, então, aí, como são partes quadradinhas, eu vou separar os segmentos em 1, 2, 3 e 4 para poder calcular em cada um deles. Então, para 2 e 4, B escalar ds é 0, certo? Então, aqui a gente vê como usar a simetria. A gente quer uma coisa em que B escalar ds seja igual a 0, um laço que tem essa propriedade, ou que B escalar ds seja constante, ou seja, que B seja constante, ou que B esteja no mesmo, como na lei de Gauss, como B esteja na mesma direção que ds. Muito bem. Então, para 3 a gente viu que B é igual a 0. Certo? A gente viu por esse argumento. Aplicando aqui num laço amperiano fora do solenoide, a corrente total é 0, então a integral de B escalar ds é 0. Por outro lado, como B está para baixo, né, no limite de campo muito grande, aqui vai ficar tudo para cima e fora vai ficar tudo para baixo, o que vai acontecer aqui é que se eu pegar um laço amperiano orientado que nem esse, mas fora, isso aqui vai ser B de... ele vai estar para baixo, né? Então isso aqui vai dar menos B de A vezes L, mais B de B vezes L. Como é 0, isso aqui chega a B de B igual a B de A, ou seja, o B não depende do raio. Como no infinito não tem campo magnético, B é igual a 0 no infinito, mas se ele não depende do raio, então ele é 0 para todo raio, fora do solenoide. Então, para 3, B é igual a 0. E para 1, B escalar ds igual a B d igual a B dx. Se eu chamar essa direção de x. Ou eu posso escrever que B é paralelo a ds. Então, a integral em 1 de B para ds é igual a B, que multiplica integral. B é constante dentro do solenoide, igual a 1 de ds, né? Que é L, igual a B vezes L. Então, a integral de B escalar ds é B vezes L, que por outro lado tem μ0 e total. Certo? Então, B vezes L, μ0 e total. Agora, suponha para um comprimento L, o fio de N voltas. Então, I total é N vezes Izão, onde Izão se tem N voltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a corrente total que passa nesse laço de comprimento L é N vezes a corrente que passa no fio, que passa em uma volta, certo?
Então, isso aqui vai me implicar que B vezes L igual a μ0 Nzão vezes I. Isso implica que B é igual a μ0 Nzão sobre L vezes I. Então, B é igual a μ0 Nzinho I. Onde Nzão sobre L, é a densidade, né, de voltas. É o número de voltas por unidade de comprimento dentro do meu solenoide. Certo? Aqui tem 6 unidades, tem 6 voltas no comprimento L. Então, o número de voltas que eu tiver aqui, num dado comprimento L, vai me dar, então, a corrente total. Quando eu divido por L, eu obtenho que B é μ0, B vezes L é μ0 I total, B vezes L é μ0 NI, então B é μ0 NI dividido por L. E aí eu ponho o meu Nzinho, que é a densidade de voltas. É o número de voltas do solenoide por unidade de comprimento, tudo bem? Então, isso aqui é importante. Isso aqui é o campo magnético de um solenoide, que foi obtido, volto aqui, pela lei de Ampère. Certo? A gente aplicou a lei de Ampère nesse loopzinho aqui, nesse laçozinho. Certo? Então, para terminar, um solenoide longo que tem 1000 espiras uniformemente distribuídas num comprimento L produz um campo magnético B no seu centro. Qual é a corrente necessária nos enrolamentos para que isso aconteça? Qual é a corrente necessária no fio? Sei que o campo magnético do solenoide é B igual a μ0 Nzinho I, onde é a corrente no fio enrolado e Nzinho é igual a Nzão sobre L, certo? Então, B é igual a μ0 Nzão sobre Li. Então, a corrente é B vezes L dividido por Nm0. Certo? E para esses números, isso aqui é 30, eu calculei 31,8 miliamperes. Certo, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje sobre campo magnético. Então, isso aqui é a lei de Biot-Savart e a lei de Ampère, elas são o equivalente à força, lei de força, né, que daria para a gente qual é o campo, a lei de campo, né, a lei que me dá qual é o campo de uma carga pontual, vai me dar, a lei de Biot-Savart vai me dar a lei de campo, que diz qual que é o campo de um elemento de corrente. E a lei de Ampère ajudaria, como ajuda a lei de Gauss, a calcular as coisas quando eu tenho uma simetria, que eu posso utilizar uma coisa desse tipo, que é a integral de B escalar ds é μ0 vezes toda a corrente que passa dentro do meu laço. Beleza? Beleza.